Bom dia. Bom dia a todos. Começamos hoje com outro hino, né? Lindo. Que fala muito sobre uns momentos muito difíceis na nossa vida, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda Figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Todavia nos alegraremos no Senhor. Esse hino é uma verdadeira poesia. Ele descreve um versículo, né, que está lá em Abacuque. Abacuque é um livro muito pequenininho, dá para você ler em um dia. Te aconselho a ler, porque é um livro, a gente ainda não sabe, né? Ninguém sabe quem escreveu, mas o significado de Abacuque é abraço. Então é um livro que te consola. É um livro para aquele que está passando por algo muito difícil, precisa ser consolado, precisa do consolo do Espírito Santo. Leia Abacuque, que ele diz que por mais que você passe algum choro durante a noite, a alegria vem pela manhã, por mais que você passe alguma dificuldade muito grande que você ache que não tem a solução, Jesus é a sua solução, né? Jesus é, hoje, agora de manhã, a gente estava ouvindo um debate e o pastor falou que Jesus é o nosso Shabá, né? Os judeus, eles guardam o sábado, existem algumas igrejas ainda que guardam o sábado, mas nós cremos que Jesus é o nosso descanso, né? O Shabá, não é domingo. Exato, o Shabá não é um dia, Shabá é uma pessoa, Jesus é o Shabá. Então, Até porque o Cronos é diferente do Kairos, então, são dois tempos diferentes. O Cronos é humano e o Kairos é de Deus. A gente tem uma referência cronologicamente, segunda a segunda, mas o Kairos de Deus não funciona dessa maneira. Então pode ser que nem seja o sexta, não seja o sábado e nem o domingo, mas por isso que é o descanso do Senhor. Interessante, né? Jesus é o nosso Shabá, então descanse nele, entendeu? E hoje a gente vai falar sobre senso de permanência. Continue a nadar. Permaneça. Você está achando que nada está acontecendo no mundo espiritual? Não é assim. No mundo espiritual está acontecendo. Exato. Você está achando que nada está mudando na sua vida? Você está achando que tudo está parado, sua vida continua a mesma, que Deus não está te ouvindo? Nada muda. Está te ouvindo, sim. Senso de permanência. E esse senso de permanência é algo que a gente vê muito no casamento, né? Tem dias que você está muito bem com seu marido, com sua esposa. Exato. Tem dias que você não quer olhar muito, que você está meio afastadinho, que você está meio irritado. Está irritado. Já que você fala que tem dias que eu acordo, entendeu? E tem dias que é assim, tem dias que eu tô um docinho, entendeu? Como ele também. Tem dias que ele quer implicar com todo mundo, implica comigo, implica com as crianças, implica... E tem dias que tá uma benção, faz cantando, isso faz parte da vida. Então, a gente vai falar hoje sobre senso de permanência, né? Às vezes o ser corajoso é permanecer, né? A nossa pastora, ela fala muito que ela admira a resiliência, quem permanece, né? Quem é constante, né? Nós devemos ser constantes. Eu fiquei brincando, continue a nadar, né? Porque eu acho que, eu não lembro de onde que eu tirei essa referência, mas na minha vida cristã, de vez em quando eu falo pra eu mesma, continue a nadar, tá aí, né? Aliás, eu tenho falado pra mim esses dias, continue a nadar, porque tá difícil. Continue a remar. Continue a remar, né? E ontem eu li uma passagem, a Isabela acordou, e ontem eu li uma passagem em Atos, que Paulo, ele sofreu muito, né? No final, assim, mais pro final, ele sofreu muito pelo Evangelho de Cristo. Ele foi
de perseguidor, ele foi para perseguido, né? Ele foi preso diversas vezes, ele foi... acho que ele chegou a ser apedrejado, mas também não chegou a falecer, né? E ele sofreu um naufrágio. E um pouco antes do naufrágio, ele foi preso e ele foi condenado, né? Ele sairia da onde ele seria preso e iria para outro lugar. E aí ele estava dormindo e Jesus apareceu para ele. E Jesus falou assim: tenha coragem, eu ainda quero que você vá para Roma. E o lugar que ele estava na Itália, e o lugar que ele ia não tinha nada a ver com Roma, algo assim. E aí ele entrou no navio, naquela época o navio era daquela maneira, e o navio começou a naufragar, as ondas, todo mundo preocupado, e ele era preso dentro daquele navio, e as pessoas começaram a se desesperar, e ele falou: gente, se acalme, porque eu sei que vamos chegar em Roma, vamos permanecer firmes, né, no barco, porque certo estou que vou permanecer em Roma. Cara, o barco estava afundando. A Bíblia, depois de você ler essa passagem, é lá no finalzinho de Atos, a Bíblia relata que o barco ficou despedaçando, que eles ficaram só num pedacinho, que várias pessoas preferiam pular do que continuar no barco para não morrer. Tinha 270 pessoas dentro do barco, mais ou menos isso. E Paulo, gente, vamos permanecer firme. Ele era prisioneiro, porque eu vou chegar em Roma. Ele só tinha uma palavra, uma visão, que Jesus apareceu para ele e falou: tenha coragem, eu preciso de você em Roma. E ele chegou lá. Ele naufragou na ilha, foi picado por uma cobra, nada aconteceu com ele nem se preocupou. Ele foi picado, jogou a cobra assim no fogo. Todo mundo que estava na ilha começou a achar que ele era Deus, né, um tipo de Deus. Enfim, essa passagem é maravilhosa, eu acho mas ela fala muito ao nosso coração sobre permanência, né? Mesmo se o barco estiver naufragando, permaneça. Mesmo se você tiver uma palavra de Deus, meu querido, se Jesus apareceu para você e falou: tenha coragem, vá até o final, né? As coisas podem estar despedaçando, mas você vai chegar até Roma, você vai chegar até o seu descanso, né? Então tenha um senso de permanência. Lá em Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, continue a remar. Hoje é terça-feira, dia 2, né, de setembro. Se até setembro nada mudou na sua vida e você tem uma promessa de alargamento de tendas, né? Tem de bom ânimo, continue a remar, continue a nadar. Jesus é contigo. Exatamente. E o mês já está começando. Hoje é dia 2 de setembro. Isso é bom. Permaneça. O permanecer é uma decisão. Como a Thaís falou aqui, igual casamento. Casamento, filhos. Isso é uma decisão de permanecer. Porque qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai precisar ser resiliente, ser resistente. E tá ligado a ensinamento, né? O fundamento da palavra. Porque os heróis da fé, todos eles permaneceram. Todos eles conseguiram chegar no final, o fim das coisas sempre, né? O início delas. Eles permaneceram acima de todas as circunstâncias, acima de todos os problemas. E quando você imagina a sua vida hoje, talvez ela não esteja da forma que você gostaria que ela estivesse. E aí você pensa: poxa, por que eu estou passando por esse problema, essa enfermidade, falta de dinheiro? Gente, são coisas que vão nos assolar sempre. Esse mundo, já a palavra diz, não somos nós que estamos dizendo, passaríamos, né, e passaremos por tribulações, aflições, angústias, medos. Tudo isso é inerente à nossa vontade e faz parte do caminhar, como a gente tem dito aqui.
Mas o que faz a diferença é você entender que você com Cristo, você permanecendo com Cristo, é certo. Não é talvez, não é será que vai acontecer? Não, é certo que a permanência ela te leva para um lugar de certeza. E a certeza, né, ela está ligada muito à sua fé, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Porque você sabe que você vai chegar no final e vai obter aquilo que você desejou no seu coração. E a Thaís separou aqui um trecho aqui que fala sobre isso, né? Se a gente imaginar a nossa vida, ela é uma constante permanência. Isso, a gente fez a analogia com o casamento. A esposa, ela permanece com o marido permanece com a esposa. Então, mesmo nos momentos difíceis, os dois permanecem. Mesmo no momento em que pode parecer que não haja amor, que não haja sinergia, que não haja emoção, né, entre o casal, eles permanecem juntos. No momento de dificuldade, eles permanecem juntos. Há uma constante comunicação, há um elo tão forte que não se quebra. Então, assim, com Deus, o nosso relacionamento com Cristo deve ser o mesmo, né? Deus nos compara à igreja, à sua noiva. Então, assim, às vezes a gente vai até Jesus levando as nossas alegrias, às vezes a gente vai até Jesus levando as nossas dores, mas, assim, o importante é permanecer, mesmo, né? Na saúde, na escassez, na tristeza, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. De Cristo, é ter as atitudes de Cristo, e isso faz com que a gente assuma pensamentos, atitudes, né? E assumimos o coração de Cristo. Então, permaneça em Cristo, gente. Permaneça no Senhor. Que a sua comunicação com Cristo não se interrompa, né? Não fique. Eu tenho a tendência a ficar muda, a me guardar muito quando eu estou passando por algo difícil, né? Então, lá em Abacuque, ele fala que a gente vai se alegrar, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, né? Ainda que não haja alimento, ainda que não haja colheita, né? A gente, todavia, a gente vai se alegrar. Então, se alegre no Senhor, né? Se alegre em Cristo, não perca o relacionamento e a comunicação com o seu Deus, porque Ele, cara, é a coisa mais importante na nossa vida. Se a gente tem Cristo, a gente tem tudo. Exatamente. Ainda mais nos dias de hoje, os dias estão cada dia mais difíceis, né? Se nós fizermos uma pequena comparação do que João viu na ilha de Patmos, a visão dele é uma visão atual. Porque ele fala lá em Apocalipse exatamente sobre... Ali é retratado... Eu entendo ali que são pequenas coisas que foram relatadas. Nem tudo foi relatado ali, certamente. Mas coisas que ele fala ali que foram relatadas, que se nós trouxermos para os dias atuais, né, é o que está acontecendo, né? São as guerras, são as aparições dos sinais que a gente vê. Inclusive, ele fala sobre gafanhotos, né? Estrelas que iam cair do céu. Aí você olha lá na internet, os mísseis caindo em Israel, os helicópteros de ferro gigantescos parecendo de gafanhotos. Ele não sabia o que era um helicóptero. Era uma visão dele, né? Uma profecia para o futuro. Deus mostrou a ele aquilo que ia acontecer. Então você vê diversos detalhes ali que fazem sentido na nossa vida hoje no seguinte modo: se você tem duas escolhas, ou você desistir ou você permanecer. Não tem terceiro caminho. Tem pessoas que falam assim: mas eu não consegui. Eu estou vendo que o outro conseguiu, mas eu não consegui. Mas você permaneceu.
você foi resiliente, você foi resistente, Ou desistiu na primeira. ou desistiu na primeira dificuldade, ou na segunda. A vida não é sobre o desistir, a vida é sobre aquele que permanece. Porque a vida não é fácil. Muita gente fala assim, mas a graça está sobre nós e nos baixa. Sim, é verdade essa frase. Gente, por favor, não viva na bolha da Mas graça. saia da bolha da graça, porque muitas pessoas, inclusive, saem... A gente não vive numa bolha de cristal. Exatamente. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai passar por sufoco. Olha o que Paulo passou por amor a Cristo. Todos e eles ele passaram. permaneceu. Olha o que cada discípulo de Cristo Sim. passou. Daniel, Jó, Moisés. E todos já eles. a gente já estava sobre a graça, a gente já tinha finalizado a lei. Né? Não pense dessa forma, não venha trazer um evangelho que não é verdade. O evangelho diz que devemos permanecer na tristeza, que devemos também permanecer na escassez, que Deus vai nos garantir a vitória, mas que isso não quer dizer que a gente não vai passar por Não isenta isso que nós iremos passar. Cristo falou, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, né? não à toa. No mundo tereis aflições, ele falou, ele nos alertou. Então não viva nesse mundinho de ilusão. Isso. Que tudo é graça, que nada vai acontecer com você, vai acontecer sim. A diferença é que quando vier a acontecer, Jesus está assim, ó. Ele está firme com você. Vamos lá que você vai ganhar. Ele vai permanecer com você. Eu tô aqui te sustentando. Na alegria e na tristeza. Você não vai naufragar. Exatamente. O barco pode estar despedaçando na tempestade. Então, você vai chegar no seu objetivo. Exatamente. Minha vida está perdida, porque... E aí? O que você viu? Perfeito. De fato, existe e Deus quer que nós vivamos na supergraça. A graça abundante. Mas não possamos nos esquecer das aflições. Porque as aflições fazem parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. E a gente evolui de glória em glória. Exatamente. Né? Então, sai um pouco dessa estrutura, sabe? Dessa doutrina que diz que tudo é perfeito e maravilhoso, quando no dia seguinte você pode ter um problema, você pode ter um problema de saúde, a sua família, seus filhos, e você não vai saber como lidar, que você escutou na palavra ontem que você não teria nenhuma coisa dessa, você não teria aflição, você não passaria por problema. A sua vida é sempre, flat. Não existe, gente. Não existe. Então, inclusive eu digo, se Jesus me falou que eu passaria por aflições, exatamente. Se existe alguém com uma vida flat, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa esquisita aí. Alguma Porque coisa esquisita. o Satanás está aqui ao derredor, buscando a quem possa tragar, né, para trazer, roubar, matar e destruir. Exatamente. Ele não atinge os cristãos, né, que estão com Cristo, mas ele joga os seus dardos. E às vezes, né, tendo uma brecha, alguma coisinha, exatamente, né, pode chegar até nós. Então, assim, cara, você tem que estar firme, você tem que estar vigilante. Por isso que é o senso de permanência. E seja permaneça Orar no e vigiai, Senhor. né? Orar e vigiai. Tinha uma Jesus música antiga que falava: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então fortaleça-se no Senhor. Tenha ânimo. Saia da bolha da graça, porque ela não existe. Entendeu? Exatamente. E viva o mundo real com Cristo. Que você possa ser racionalmente filho de Deus e saber que você vai vencer a aflição nesse mundo, porque você é vitorioso. Ele vai na tempestade e te diz: seja corajoso, passe pela tempestade. Você vai ser picado pela cobra, mas você vai estar em Roma. Exatamente, você vai e aí vencer. Você vai vencer. Mas permaneça. Eu sou o seu Shabat. Exatamente. Eu sou o seu sábado. Você descansa em mim. Batizado morre a velha criatura, para que a nova emerge a nova criatura. Mas você tem que permanecer nessa palavra, buscar,
Busca a palavra, busca entendimento, busca o reino. E sai do entendimento da graça que hoje se prega nas igrejas, que você não passará por aflição. Você passará sim. A diferença é que você passará com Cristo. E Ele vai te dar a permanência que você precisa, para que você possa caminhar todos os dias. Você precisa ter esse discernimento. Você precisa ter entendimento. Por quê? As igrejas estão cheias de pessoas doentes, pessoas que são extremamente doentes, mas dentro da igreja se finge. São pessoas que lá são doces, amáveis, pisou fora da igreja, são pessoas difíceis de lidar, são pessoas que têm um caráter duvidoso, que tomam atitudes piores do que as pessoas que não conhecem a palavra. Então, infelizmente, né, igreja não é para um lugar que você se sinta, eu estou na igreja, então agora eu sou santo, não peco mais, não tenho erro. Minha vida vai ser perfeita. Minha vida vai ser perfeita? Não. Não. Ela vai se tornar perfeita, semelhante a Cristo, quando você permanece dentro da palavra de Deus, e Ele vai te moldando, Ele vai forjando o seu caráter, Ele vai modificando você dia após dia. É isso. Sobre permanência, né? A gente já contou isso aqui, mas eu vou sentir no coração de repetir. Eu engravidei, né, em 2020, mais ou menos, e a gente acabou perdendo um bebê. E a gente ficou muito mal. Só que, como sempre acontece com essas coisas, né, rola um silêncio, né? Ninguém fala com você, ninguém fala, tô contigo. É um lutinho ali, é um lutinho. E eu lembro que eu cheguei da maternidade, né, porque eu tive que ir pro pronto-socorro, e aí eu cheguei, eu tava muito mal, mas ao mesmo tempo eu tava confusa dentro de mim, sabe? E eu sou estranha com algumas coisas, já que se fala que eu sou muito fria. Eu seria uma ótima médica. Porque eu sofria nesses momentos. Ser mais racional. Eu sou nem racional, eu acho que é fria mesmo. Meus sentimentos meio que se anulam, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com falecimentos de pessoas, né? Mas isso aí é outro papo para outra história, porque, né, eu estou buscando aí a resposta no Senhor. Então eu tenho muita facilidade, vamos dizer assim. Porque se a Bíblia diz que o morrer é lucro, eu lido dessa forma, entendeu? Então eu não sofro como outras pessoas sofrem, né? E eu tenho que me policiar muito quando alguém falece, porque eu não consigo, eu tenho que realmente botar uma máscara social de sofrimento, porque eu não sofro de verdade, assim. Então, quando eu perdi meu neném, eu fiquei muito confusa. O meu lado racional, ele sempre vai à tona, né? Meus sentimentos são muito nulos. Então eu fiquei assim, não entendi, Deus, não entendi, né? E eu não conseguia chorar. Eu olhava pro Jacques e o Jacques estava assim, ó. Tipo assim, o Jacques não sabia nem o que falar, ele só tava vermelho. Ele não sabia nem o que falar, ficou mudo também. E eu fiquei, não entendi, Deus, não entendi, não tô entendendo. Aí eu fiquei assim, então tá, já que agora eu não tô grávida, eu vou pintar meu cabelo, né? Aí eu cheguei em casa, pintei o cabelo e fui lavar a louça. E quando eu fui lavar a louça, eu sempre botava um hino, né? E começava a fazer os trabalhos domésticos. E o hino que apareceu para tocar era esse da figueira. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, né? Ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, né? E aí quando eu vi e eu me perguntando, Deus, eu não entendi, porque eu acreditava que era uma promessa, eu acreditava que nada de ruim iria acontecer e está acontecendo. E eu não sei por que eu perdi meu bebê. E essa música me abraçou. E eu comecei a chorar demais lavando a louça. Entendeu? Foi exatamente assim. Porque eu me senti abraçada, entendeu? Por Deus. E isso falou ao meu coração, Abacuque, aquela parte de Abacuque falou ao meu coração. E depois eu fui saber, depois disso que eu fui saber
que Abacuque significa abraço, que Abacuque significa consolo. E é justamente onde está essa passagem, né? Então, alegre-se em mim. Jesus está te falando hoje, permaneça em mim. Alegra-se em mim, ainda que tudo esteja contrário, ainda que você esteja passando por uma perda muito grande, de repente de um bebê, de repente de um luto de uma mãe. Hoje é no condomínio, né? Há pouco tempo um rapaz perdeu a mãe e ele é especial. Como ele ficaria no mundo, né? E ele tá lá vivo, tá sobrevivendo. A mãe era a única pessoa que Cuidava dele, entendeu? Imagina essa situação, ele já é um adulto, né? Mas ele foi, né, fez o enterro da mãe e no dia seguinte ele colocou no grupo, colocou a palavra de Deus, que ele ia permanecer, ele ia avançar, porque assim era o desejo da mãe dele. Então, ainda que você esteja sozinho, né, permaneça com Cristo. Ainda que tudo pareça contrário, permaneça com Cristo. Ainda que seu barco afunde, permaneça com Cristo. Ainda que você esteja passando por uma falência de empresa, permaneça com Cristo. Eu e o Jacques, a gente poderia ter desistido. Sim. A gente poderia não ter permanecido. Naufragado. Mas aí essa fofura aqui, que tá de verde, chorando aqui, querendo voltar a dormir, 3 meses não depois, estaria aqui. Porque 3 meses depois eu engravidei de novo. Exatamente. E ela tá aqui. E passamos por vários perrengues com ela também. Exatamente. Na UTI pré-natal, né? Internada. Internada, e depois ela ficou de novo, voltou para o CTI com pneumonia, e enfim. Permaneça no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui. Então a palavra de hoje, no dia 2 de setembro, é permaneça. Senso de permanecência, né? Continue firme, fincados na rocha que é Cristo. E se alegre, né? Na saúde, na doença, na escassez e na riqueza. Independente do que você esteja passando. Todavia me alegrarei. Paulo dizia que ele aprendeu a se alegrar em qualquer circunstância. Então, hoje essa palavra é: aprenda a se alegrar em qualquer circunstância. Deus é fiel e a graça dele é sobre você para te fazer chegar no objetivo que ele tem. Ainda que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, que o produto não me verá vida, todavia me alegrarei. eu vou me alegrar todos os dias, porque eu sei quem eu tenho crido. Nós temos crido num Deus poderoso. É Ele que está guiando a sua vida hoje. Ele que quer guiar a sua vida. Amém. Quer guiar a sua vida sentimental, seu casamento, seu trabalho, os seus Alegra-se filhos. no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A alegria dele é a nossa força. Se você se alegrar no Senhor, Exato. você vai ser forte E ela se renova a cada manhã. todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se Se renovam renovam sobre a todas sua as manhãs. vida. Você tem uma nova oportunidade para tentar Exato. com Cristo. E você vai conseguir. Porque ele não nos garante alegria durante todo o caminho. Ele não nos garante, isso vem de nós. Exato. Ele não nos garante a ausência de dificuldade, mas ele nos garante, sabe o quê? A vitória. Exato. A vitória no No fim final. das coisas. Por isso que ele fala que o final das coisas é melhor do que o Melhor do que o início, início. porque no final haverá vitória. Até porque, se olharmos de forma literária, por que ele fala o fim das coisas? Porque ele sabe que quando nós não estivermos mais aqui, nós estaremos aonde? Com ele. Com ele. Então o nosso fim aqui é só o começo da eternidade. Então por isso que ele fala que o fim, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso, exatamente por isso, literalmente isso. Então não fique triste, não fique achando que a sua vida não presta, que você não tem mais jeito. Não é nada disso. Isso aí tudo vai passar. Tudo na vida passa, tudo na vida é um rio, ó. Hoje você está de uma forma, amanhã você está de outra, né? E permaneça. Né? Vamos orar? Hoje a gente vai orar para que você permaneça com Cristo. Para que você não se abale com as dificuldades, para que você permaneça firme, né? Para que a gente permaneça firme. Exato, eu permaneci. Que a gente consiga lutar o bom combate e permanecer firmes na corrida, que no final a vitória é garantida por Cristo. Exatamente. Isso é a graça.
A graça é a mão dele nos sustentando. A graça é o céu sobre nós. A graça é a vitória garantida em Cristo Jesus, porque ele já nos deu todas Já as coisas consumou lá lá na cruz do está Calvário. consumado. Isso é a graça. Graça não é ausência de dificuldade. Não é? Graça é permanência com Cristo. Exatamente. E vitória. Amém. Quer orar, amor? Sim. Vamos orar. Que você possa elevar seu pensamento ao Senhor, onde quer que você esteja. De repente dirigindo, de repente lavando a louça, de repente no seu trabalho, ou em casa, quietinho, que você possa orar, que essa live alcance corações que estejam precisando ouvir a palavra da verdade e uma palavra de permanência. Então, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada porque o Senhor está conosco. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós temos um Deus que se importa conosco, que segura na nossa mão e diz: tenha coragem. Obrigada, Senhor, por nos dizer para termos coragem, para sermos fortes em Ti, Senhor. A gente vem te pedir que o Senhor nos dê força, garra, Senhor, e senso de permanência, para que a gente não desanime, Senhor, perante as dificuldades desse mundo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha estar conosco dentro do nosso barquinho, que a gente possa passar pelas dificuldades, Senhor, cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus, que a gente tenha, Senhor, o bom senso de continuar contigo, de saber que o Senhor já venceu todas as aflições, que todas as dificuldades, Senhor Jesus, que a gente vem passar por esse mundo, apesar de todas as dificuldades, nós temos a vitória garantida contigo na cruz. Que o Senhor segura na nossa mão e fala que é o nosso Shabá, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor alivia o nosso jugo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar alcançando pessoas que precisam dessa palavra de descanso, dessa palavra de consolo, desse abraço que é Abacuque. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, trazer carinho e conforto para quem necessita, que o Senhor venha encher o coração de pessoas que venham assistir essa live de coragem. Amém. Tenha coragem para continuar a nadar, tenha coragem para continuar a remar, tenha coragem para continuar essa corrida, né, de obstáculos que é a vida, mas que a gente possa ter consciência de que a sua graça é sobre nós, que estamos inundados, Senhor, no mar da sua graça e que tudo vai se acertar no tempo oportuno. Pai, Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, se a gente está passando por um tempo de plantar e se a gente está passando por um tempo de choro, que a gente venha permanecer firme em Ti, sabendo que vamos chegar na colheita e que vamos chegar na manhã, onde tudo vai se alegrar e onde vamos sorrir. Pai, que o Senhor venha trazer o nosso sorriso de volta, venha trazer a nossa alegria, que é a força do Seu poder sobre nós. Pai, esteja com pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Amém. E que possamos permanecer firmes e inabaláveis em Ti, sob qualquer circunstância. Que possamos, que o Seu Espírito Santo possa nos capacitar e nos ensinar a sermos como Paulo, nos alegrando em qualquer circunstância, porque o Senhor é conosco e a Sua graça está sobre nós. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. É isso. Permaneça firme com seus pés na rocha. Amém. Seu coração, sabe, grato por estar na presença do Senhor. Entenda que, ainda que você esteja passando por a maior dificuldade possível, ainda assim, Deus permanece com você. Ele está com você, do seu lado. E não desista. Não desista. Não desista da sua vida, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu trabalho. Porque o permanecer é uma atitude de fé. Então, que hoje Deus fortaleça, te dê sabedoria e discernimento para que você possa permanecer. Tá bom? Lembre-se que a alegria, que a tristeza, o choro
pode durar uma noite. Exatamente. Mas a alegria alegria vem pela sempre vai manhã. vir pela manhã. Porque Jesus é a nossa alegria. Amém. O Espírito Santo de Deus é a nossa alegria. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira para você. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, a gente se encontra, se Deus quiser e Ele quer. E a gente se vê, tá bom? Permaneça. Grande Firmes beijo. e inabaláveis. Amém. Continue a Com Deus. remar. Continue a remar. Não desista, hein? Ser corajoso. Continue a remar. Exato. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.